Imagine Paris em 1878. As ruas da cidade estão repletas de pesados veículos de transporte, transportando dezenas de passageiros, mas no ar não há o cheiro habitual de fumaça. Sobre os telhados não se eleva uma densa nuvem de fumaça negra, e nas calçadas não ecoam os cascos de centenas de cavalos. Nesse tempo, ainda não existiam os fios de bonde que conhecemos hoje. Eles se tornariam comuns apenas décadas depois. Registros históricos oficiais frequentemente atribuem isso a primitivos bondes a cabo ou a primeiros protótipos de sistemas de bateria. Mas os registros de patentes revelam uma realidade completamente diferente. Entre 1876 e 1917, as ruas da capital francesa eram percorridas por uma verdadeira frota de bondes que eram silenciosos, ecológicos e incrivelmente eficientes. O movimento deles era baseado em ar comprimido. Essa tecnologia não foi um experimento passageiro. Ela foi utilizada com sucesso por 40 anos, transportando milhões de pessoas de forma confiável. Mas, de repente, ela desapareceu quase sem deixar vestígios. A causa não foi uma falha técnica ou a falta de confiabilidade dos mecanismos. Os índices de operação mostravam o contrário. A verdadeira vulnerabilidade do ar comprimido residia no fato de que não era possível monopolizá-lo. Qualquer pessoa que possuísse uma roda d'água ou um moinho de vento poderia comprimir o ar e encher os reservatórios por conta própria. Isso significava acesso a um combustível praticamente gratuito, sem dependência de cadeias de suprimento e a impossibilidade de criar uma escassez artificial para obter lucro. Essa independência representava uma ameaça direta para aqueles que, naquele momento, estavam construindo seus impérios financeiros com carvão e petróleo. A história do século pneumático, que quase aconteceu, é um relato sobre uma tecnologia que funcionava bem demais. Na década de 1870, as cidades poderiam ser mais limpas do que as metrópoles modernas, mas houve uma transição deliberada da liberdade energética para a dependência, que nos ensinaram a chamar de progresso. Os bondes pneumáticos não eram uma concepção teórica. Eles representavam uma infraestrutura completa e funcional. Uma figura-chave nesse contexto foi o engenheiro polaco-francês Louis Mekarsky, que obteve sua patente em 1876. Sua genialidade estava em resolver um problema físico fundamental que até então havia deixado todos os criadores de motores pneumáticos em um impasse. Tratava-se do efeito termodinâmico de resfriamento durante a expansão. As leis da física são implacáveis. Quando o ar comprimido passa instantaneamente de uma área de alta pressão para uma de baixa pressão, ele se expande rapidamente, causando uma queda extrema de temperatura. Nos primeiros modelos, isso fazia com que os motores ficassem literalmente congelados por dentro. As válvulas congelavam, os pistões travavam e a máquina falhava. Os motores não quebravam por falta de potência, mas porque o mecanismo não suportava o congelamento. Mekarsky encontrou uma saída engenhosa para essa situação, implementando um sistema que ele chamou de buoy, um reservatório embutido com água aquecida, integrado ao mecanismo de fornecimento de ar. Nesse sistema, o ar comprimido dos tanques passava pela água quente antes de entrar nos cilindros do motor. A água transferia calor para o ar em expansão, prevenindo o congelamento e mantendo uma pressão estável durante todo o ciclo de operação. Era uma solução tecnicamente perfeita, baseada em um profundo entendimento da termodinâmica. Os reservatórios nos bondes armazenavam ar sob pressão de cerca de 75 atmosferas, enquanto o sistema de aquecimento mantinha a temperatura da água em torno de 90 graus Celsius. Além disso, os custos de óleo para o aquecimento eram insignificantes em comparação com a quantidade de carvão que as máquinas a vapor da época consumiam. Os resultados eram impressionantes. Os veículos alcançavam velocidades de até 30 km por hora e tinham uma autonomia de 10 a 15 km entre abastecimentos. Por toda a cidade havia estações de compressor,
onde os bondes podiam rapidamente reabastecer suas reservas de energia. A capacidade dos vagões não ficava atrás dos veículos puxados por cavalos, mas os custos operacionais eram significativamente mais baixos. A empresa Compagnie Générale des Omnibus gerenciou com sucesso essa frota pneumática por 41 anos, transportando diariamente milhares de trabalhadores e toneladas de carga por várias rotas. E, no entanto, em 1917, tudo chegou ao fim. A tecnologia foi sucateada e a infraestrutura desmontada. Oficialmente, isso foi chamado de modernização e transição para a eletricidade, mas foi nesse período que o petróleo começou a conquistar a dominação mundial, e o sistema de transporte começou a se transformar em uma ferramenta de controle global. Está pronto para descobrir como uma tecnologia semelhante se desenvolveu secretamente sob as ruas de Nova York, e por que seu criador teve que se tornar um mestre da espionagem para desafiar um sistema corrupto? Apesar do sucesso em Paris, o caminho para a perfeição do motor pneumático foi bloqueado pelas duras leis da natureza. Quando Louis Mekarsky, um engenheiro franco-polonês, começou a trabalhar em seu projeto em 1876, ele se deparou com um problema que, até aquele momento, tornava o uso de ar comprimido no transporte praticamente impossível. Tratava-se de um paradoxo termodinâmico. Assim que o ar é liberado de uma zona de alta pressão para uma de baixa pressão para realizar trabalho mecânico, ele começa a se expandir rapidamente, o que é acompanhado por uma queda brusca de temperatura. Esse processo físico transformava os primeiros motores pneumáticos em verdadeiros geradores de gelo. Os mecanismos internos ficavam cobertos de geada, as válvulas congelavam completamente e os pistões travavam nos cilindros. Os motores falhavam não por defeitos de construção ou falta de potência, mas porque o metal não suportava o frio ártico que surgia dentro do sistema. Para que a tecnologia se tornasse comercialmente viável, o engenheiro precisava encontrar uma maneira de enganar a física da expansão dos gases. A solução de Mekarsky foi ao mesmo tempo simples e genial, recebendo o nome de Sistema Buoy. Ele integrou na construção um reservatório especial com água quente, pelo qual o ar comprimido passava antes de ser enviado para os cilindros do motor. Ao passar por essa banheira térmica, o ar se aquecia e se saturava com vapor d'água. Isso não apenas prevenia completamente o congelamento dos mecanismos, mas também permitia manter uma pressão e temperatura estáveis durante todo o ciclo de trabalho. Os desenhos técnicos da época demonstram um profundo entendimento da termodinâmica. O ar era armazenado em tanques sob uma pressão colossal de 75 atmosferas, enquanto a água no sistema de aquecimento era mantida a 90 graus Celsius. Surpreendentemente, para manter essa temperatura, era utilizado apenas um pequeno aquecedor a óleo, que consumia uma quantidade ínfima de combustível em comparação com as fornalhas vorazes das locomotivas a vapor tradicionais. Isso tornava os bondes pneumáticos de Mekarsky incrivelmente autônomos e baratos de manter. Nos arquivos da empresa de transporte de Paris, existem documentos que confirmam que essas máquinas facilmente alcançavam velocidades de até 30 km por hora e tinham uma autonomia de até 15 km entre reabastecimentos nas estações urbanas. Os passageiros da época desfrutavam de um nível de conforto que parecia saído de um conto de fadas. Ausência de solavancos, fumaça e ruído, enquanto a capacidade dos vagões era a mesma dos veículos puxados por cavalos, mas sem os problemas associados de dejetos nas ruas. O sistema funcionou com sucesso por 41 anos, tornando-se parte integrante da vida parisiense. No entanto, enquanto engenheiros europeus comprovavam a confiabilidade da pneumática no uso cotidiano, do outro lado do oceano, em Nova York, desenrolava-se uma drama ainda mais emocionante e secreto, onde o ar comprimido se tornava uma arma na luta contra a corrupção política. Como em meio a um rigoroso sigilo, sob a mais movimentada avenida de Manhattan, foi construído um feito da engenharia que mudaria para sempre a face das cidades. Em fevereiro de 1870,
Os habitantes de Nova York se depararam com uma maravilha da engenharia que, segundo todas as regras lógicas da época, simplesmente não deveria existir. Logo abaixo da movimentada Broadway, foi descoberta uma linha de metrô, construída em um ambiente de rigoroso sigilo e que funcionava com energia de ar comprimido. O criador deste ambicioso projeto foi Alfred L. Beach, editor da revista Scientific American, e um inventor talentoso, cuja história se transformou em um verdadeiro mistério no estilo de espionagem industrial. Beach apresentou a ideia de um metrô pneumático às autoridades da cidade ainda na década de 1860. A proposta era impecável do ponto de vista técnico. Um túnel hermético, dentro do qual havia um vagão, movido por um gigantesco ventilador. Um potente fluxo de ar empurrava literalmente o veículo, como uma cápsula em um sistema de correio pneumático. Tal sistema seria rápido, eficiente e não exigiria motores instalados no próprio vagão. No entanto, o progresso encontrou um obstáculo na corrupção política representada por William Marcy Tweed, conhecido como Boss Tweed, que controlava totalmente a política e o sistema de transporte de Nova York na época. Com interesses financeiros significativos em empresas de bondes de superfície, Tweed bloqueava qualquer tentativa de criar um transporte subterrâneo que pudesse competir com seus negócios. Ciente de que obter permissão para construir o metrô era impossível, Beach tomou um risco sem precedentes. Ele solicitou oficialmente uma licença para a construção de um pequeno tubo pneumático para o transporte de correspondência, algo que não parecia uma ameaça para os magnatas do transporte. Com os documentos em mãos, ele e sua equipe começaram os trabalhos secretos. À noite, sob a proteção da escuridão, os operários escavavam manualmente um túnel com cerca de 3 metros de diâmetro e mais de 95 metros de comprimento, bem abaixo de uma das avenidas mais movimentadas de Manhattan. Para não levantar suspeitas, toneladas de terra extraída eram removidas através do porão de uma loja de roupas comum. O resultado desse trabalho clandestino foi impressionante. O revestimento de tijolos do túnel foi feito com tanta precisão que os edifícios acima não sofreram o menor dano. O coração do sistema era um maciço ventilador de 50 toneladas, capaz de gerar um fluxo de ar suficiente para mover um vagão de 3 toneladas a uma velocidade de 16 km por hora. O vagão, que acomodava 22 passageiros, era a personificação do conforto e da luxuosidade. Assentos macios, iluminação a gás e janelas elegantes. Quando Beach finalmente abriu o metrô ao público, a reação foi entusiástica. A estação de espera mais parecia um salão luxuoso do que um ponto de transporte. As paredes eram adornadas com afrescos, havia um piano no ambiente, uma fonte e até um aquário. Não era um experimento rudimentar, mas uma demonstração do que poderia ser o futuro do transporte urbano. Milhares de pessoas viajaram no trem pneumático e a imprensa chamava esse projeto de Metrô do Futuro. Beach estava pronto para expandir a rede por todo Manhattan e já havia encontrado investidores para realizar um plano avaliado em 5 milhões de dólares. Mas o triunfo da engenharia se deparou com a implacável realidade da influência política, que transformou esse sucesso em uma página esquecida da história. Como a máquina política de Nova York conseguiu destruir um projeto que já havia provado sua viabilidade? E por que, por essa vitória de interesses privados, os cidadãos tiveram que pagar com décadas de espera? Quer continuar e descobrir como o Boss Tweed pôs fim a um futuro promissor para a metrópole? A vitória de Alfred Beach foi efêmera, pois ele se deparou com uma força que não poderia ser derrotada apenas com cálculos engenheirais. Em Nova York, no final do século XIX, o verdadeiro poder não pertencia à lei, mas à máquina política do Tammany Hall, liderada por William Tweed. Para o chefe Tweed e seu círculo, qualquer projeto público era visto unicamente como uma fonte de enriquecimento pessoal. O metrô pneumático de Beach era excessivamente transparente, demasiado autônomo e, o mais importante, não oferecia a Tweed a oportunidade de controlar os fluxos financeiros
que ele já havia distribuído entre seus aliados no setor de transporte terrestre. Usando sua enorme influência, Tweed conseguiu que o governador do estado vetasse o projeto de expansão da rede subterrânea de Beach. A justificativa oficial foi a preocupação com a segurança dos fundamentos dos edifícios, embora, na realidade, essa tenha sido uma execução política de uma tecnologia promissora. Quando Tweed se viu no centro de um escândalo de corrupção e perdeu o poder, o projeto de Beach não teve uma segunda chance. O ano de 1873 chegou. Um período de profunda crise econômica que finalmente privou o projeto de investimentos. A luxuosa estação com piano e fonte foi conservada, enquanto o único vagão permaneceu congelado no túnel sob Broadway por longas décadas. Ele foi descoberto acidentalmente apenas em 1912 por trabalhadores que construíam uma nova linha de metrô. Uma cápsula do tempo que lembrava um futuro que poderia ter chegado 40 anos antes. No entanto, por trás das intrigas políticas locais de Nova York, havia um processo mais amplo em andamento. O final do século XIX e o início do século XX marcaram a era da formação de monopólios energéticos globais. John Rockefeller e outros magnatas do petróleo estavam construindo um império onde cada quilômetro de transporte precisava ser pago com a compra de combustíveis fósseis. O ar comprimido, que poderia ser obtido praticamente de graça, utilizando a força do vento ou da água corrente, representava uma ameaça existencial para esse modelo. Foi por isso que 1917 se tornou uma data simbólica para o ocaso definitivo do transporte pneumático nas grandes cidades. Enquanto o mundo estava consumido por conflitos globais, ocorreu uma modernização silenciosa. Sistemas ecológicos e duráveis foram substituídos por aqueles que exigiam a compra constante de combustível ou a complexa geração centralizada de eletricidade. A pneumática não perdeu em eficiência, ela perdeu na capacidade de gerar lucros exorbitantes para um pequeno grupo de pessoas. Mas mesmo quando as cidades oficialmente abandonaram o ar em favor da gasolina, essa tecnologia não desapareceu completamente. Ela se retirou para lugares onde o uso de motores de combustão interna era mortalmente perigoso e onde a confiabilidade era mais valorizada do que slogans de marketing. A pneumática encontrou seu último refúgio profundamente sob a terra e em sistemas de comunicação secretos, tornando-se o esqueleto invisível do mundo industrial. Como o ar comprimido continuou a servir a humanidade nas escuras profundezas das minas e como enormes metrópoles foram geridas por décadas através de uma internet física oculta em tubos, quando o transporte terrestre foi definitivamente dominado pelas corporações petrolíferas, o ar comprimido encontrou abrigo nas condições mais severas, onde a vida humana dependia literalmente da pureza da energia. As minas e os profundos túneis tornaram-se os últimos bastiões da pneumática. No espaço confinado das cavernas, o uso de máquinas a vapor era impossível devido à fumaça sufocante, e os primeiros motores de combustão interna representavam uma ameaça letal de explosão do gás de mina com a menor faísca. Foi nesse cenário que as locomotivas pneumáticas se destacaram como trabalhadoras ideais. Elas não apenas não consumiam oxigênio, mas, ao contrário, a cada ciclo de funcionamento do motor, liberavam no ambiente ar fresco e frio, melhorando a ventilação para os trabalhadores. Essas potentes máquinas eram capazes de puxar composições pesando até 100 toneladas, operando na total escuridão e umidade por décadas. Em algumas minas europeias e americanas, esses sistemas permaneceram como o principal meio de transporte até meados da década de 1950, provando que em condições extremas, a confiabilidade e a segurança eram mais importantes do que o lucro de marketing. No entanto, o mais grandioso monumento a essa tecnologia foi a rede pneumática de Paris. Enquanto na superfície os motores roncavam, sob os paralelepípedos da capital francesa se estendia um verdadeiro internet físico. Na década de 1930,
O comprimento desse sistema de tubos alcançou impressionantes 400 quilômetros. Era uma infraestrutura complexa que conectava agências de correios, edifícios governamentais e bancos. Cápsulas com documentos e cartas se moviam pela cidade a uma velocidade que hoje parece inacreditável. A correspondência podia atravessar a metrópole em questão de minutos, sem conhecer o que eram engarrafamentos ou condições climáticas adversas. O correio pneumático de Paris foi tão eficiente que permaneceu em operação até 1984. Por mais de um século, a cidade confiou na energia da pressão, que funcionava silenciosamente e de forma discreta. Essa rede foi um protótipo de comunicação instantânea, concretizada em metal e ar. Mas Paris não estava sozinha. Sistemas semelhantes funcionavam em Londres, Berlim, Nova York e Praga. Era uma demonstração viva de que a pneumática era capaz de sustentar a vitalidade de uma metrópole inteira por um século sem um único grama de combustível fóssil diretamente nos motores dos consumidores. Mas se a tecnologia era tão duradoura que funcionou por mais de 100 anos sem uma substituição radical do conceito, por que hoje não vemos sua continuidade? A resposta reside no conflito entre a perfeição engenheiral e o modelo econômico de consumo. Como o mundo escolheu o caminho de mecanismos que são intencionalmente projetados para falhar, e por que a durabilidade se tornou o principal inimigo do lucro? Sobre isso, na próxima parte da nossa investigação. Em seguida, falaremos sobre como a estratégia de obsolescência programada e a matemática econômica de Rockefeller eliminaram o transporte capaz de servir por gerações. A principal razão pela qual o transporte pneumático não sobreviveu até os dias atuais reside em um conflito fundamental entre a qualidade técnica e a viabilidade econômica. Os motores pneumáticos possuíam uma característica que hoje parece impensável para os fabricantes. Eram praticamente eternos. Ao contrário dos motores de combustão interna, onde milhares de microexplosões destroem o metal a cada minuto, causando atrito, resíduos e superaquecimento, o pistão pneumático opera em um ambiente frio e limpo. O desgaste das peças em um sistema assim é mínimo. Arquivos históricos preservaram dados sobre locomotivas que, sem reparos significativos, funcionaram por 50 anos, necessitando apenas de lubrificação regular. Para a economia industrial em formação no início do século XX, tal durabilidade era um veredicto. Se você vende um veículo que dura meio século, seu mercado se saturaria rapidamente. Nesse período, começou a se formar a ideia do obsolescência programada. O modelo de negócios, desenvolvido por magnatas do petróleo como Rockefeller, não se limitava à venda de um meio de transporte, mas visava criar um ciclo de consumo infinito. O motor de combustão interna se encaixava perfeitamente nesse esquema. Ele é complexo, requer manutenção frequente, substituição de muitos componentes e, o mais importante, amarra o proprietário ao posto de gasolina. O mito da densidade energética, frequentemente utilizado para desacreditar o ar comprimido, foi uma ferramenta conveniente para os lobistas. Alegava-se que o ar ocupava muito espaço e fornecia pouca energia. No entanto, na prática, os bondes de Paris e os tratores de mina provavam o contrário. Para as necessidades urbanas e o transporte de cargas pesadas, essa potência era mais do que suficiente. O verdadeiro problema residia na descentralização. O ar comprimido é uma energia democrática e não pode ser controlado por uma válvula do outro lado do continente ou taxado exorbitantemente, desde que você tenha acesso a qualquer fonte de força mecânica. Como resultado, o mundo passou por uma grande troca. Trocamos independência e silêncio por velocidade e complexidade. O retrocesso foi cuidadosamente embalado sob a aparência de progresso. Em vez de aprimorar os sistemas de armazenamento de ar, os investimentos foram direcionados para a complexidade dos sistemas a gasolina. Isso levou a que, por volta da metade do século XX, a própria memória da possibilidade de uma alternativa diferente fosse praticamente apagada dos livros de história
e da engenharia. O mais surpreendente é que, décadas antes desse desfecho, uma das mentes mais visionárias da humanidade já havia previsto esse cenário. Seu manuscrito, que previa o triunfo e o subsequente esquecimento de um futuro pneumático, foi intencionalmente mantido longe dos olhos do público como uma profecia perigosa que não deveria se concretizar. Que futuro para nossas cidades Jules Verne já vislumbrava em 1863 e por que sua visão foi considerada tão arriscada para os editores da época? Poucos sabem que, muito antes de os gigantes do petróleo começarem a ditar suas regras ao mundo, o maior visionário do século XIX, Júlio Verne, já havia descrito um futuro que perdemos. Em 1863, ele concluiu seu trabalho no romance Paris no século XX, onde previu um mundo semelhante ao da década de 1960. Sua visão era impressionante. Uma cidade atravessada por uma rede de trens silenciosos, movidos a ar comprimido. Era uma metrópole limpa e de alta tecnologia, onde o transporte não envenenava a vida das pessoas. No entanto, o editor de Verne, Pierre Jules Hetzel, rejeitou o manuscrito, considerando-o excessivamente improvável e sombrio. O livro só foi encontrado em 1989, no cofre do bisneto do escritor, tornando-se uma testemunha silenciosa de que um futuro pneumático não era uma utopia. Era um plano que foi considerado inconveniente. A tragédia dessa história reside no fato de que nos acostumamos a medir o progresso exclusivamente pela complexidade e potência, esquecendo o objetivo inicial das tecnologias: servir ao ser humano sem destruir seu habitat. Paris da década de 1870, com seus bondes silenciosos e eficiente correio pneumático, era, em certo sentido, mais avançada do que as metrópoles modernas, sufocadas pelo tráfego e pela poluição. Naquela época, os engenheiros criavam sistemas capazes de funcionar por décadas, baseando-se em recursos inesgotáveis da natureza, e não em cadeias de suprimentos globais de combustíveis. A era pneumática não terminou em fracasso, foi interrompida artificialmente. A escolha pelo petróleo e carvão não se baseou em superioridade técnica, foi uma escolha por controle sobre a independência. Trocamos o silêncio de nossas ruas pelo rugido dos motores e a liberdade energética por conflitos geopolíticos em busca de recursos. A história dos trens sem carvão e petróleo prova que a humanidade teve a chance de seguir um caminho de harmonia com a física e a ecologia. E essa chance não foi perdida por falta de conhecimento. Foi vendida em troca de lucro. Hoje, quando o mundo novamente se encontra à beira de uma transição energética, a experiência de McCarthy, Beech e outros pioneiros da pneumática ganha um novo valor. Seu legado nos lembra que o verdadeiro progresso nem sempre consiste em criar algo mais complexo. Às vezes, é um retorno a soluções elegantes e limpas que já tivemos em mãos há 1 século e meio. A pergunta que fica é: estamos prontos hoje para escolher a independência que um dia consideramos perigosa demais para a economia de mercado? Afinal, o ar, ao contrário do petróleo, ainda pertence a todos. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir, você provavelmente nunca ouviu.